Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui à formação continuada na fé católica, módulo básico, sacramentos. Vamos iniciar então essa aula fazendo uma pequena oração, pedindo para o Senhor iluminar a nossa mente e espantar tudo de mal. Vamos lá? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Estaremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Dando continuidade ao nosso módulo básico, sacramentos. Só vamos relembrar que na primeira aula nós falamos sobre rito, falamos sobre símbolos e falamos sobre economia. Nós vimos esses conceitos para que possamos, ao longo das outras aulas, não ter que ficar voltando, ok? Caso vocês tenham dúvida, voltem lá para ver quais são esses conceitos, que eles são muito importantes para o entendimento aí dos sacramentos. Hoje, nós vamos ver o seguinte: os sacramentos, eles são divididos de três maneiras diferentes. Para quem não sabe, o sacramento é dividido da seguinte forma. Ele é dividido aqui, ó, em sacramentos da iniciação cristã, sacramentos de cura e sacramentos de serviço. Então, eu não sei se todos vocês já ouviram falar nesse tipo de divisão, mas quais são os sacramentos da iniciação cristã? Estão aqui, ó, batismo, crisma e eucaristia. Esses são sacramentos da iniciação cristã, beleza? Os sacramentos de cura, nós temos aqui, ó, penitência e unção dos enfermos. E os sacramentos de serviço, nós temos a ordem e o matrimônio, tudo bem? Então, esses sacramentos são divididos dessa forma para termos mais ou menos uma noção como que eles se encaixam dentro da história da salvação, né, da economia da salvação, e como que eles se encaixam também na nossa história de vida, porque se nós prestarmos bastante atenção, os sacramentos, eles atravessam a nossa vida conforme vão sendo ministrados e vão fazendo parte dela, ok? Dando continuidade, então, à linha de raciocínio, nós temos aqui, ó, iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia, cura, penitência e unção dos enfermos, serviço, ordem e matrimônio. Quando nascemos, né, seguindo a linha do tempo, nós somos batizados, com o tempo nós somos crismados. A Eucaristia e a penitência, elas fazem parte constante da nossa vida, da vida do católico. Conforme nós vamos crescendo, nós optamos pela ordem ou pelo matrimônio. E lá no nosso finalzinho da vida, né, quando já estamos já velhinhos, né, ou por alguma exceção, por algum acidente, ou por algum tipo de doença, a unção dos enfermos também estará presente na nossa vida. Então, quando falamos de sacramento, nós falamos também do sagrado e como o sagrado ele vai atravessando a nossa vida pelos sacramentos, tá bom? Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre os sacramentos da iniciação cristã, ok? Vamos lá? Vamos falar sobre o batismo. Mas quando a gente fala batismo, aí vocês vão lembrar lá da aula da primeira aula que eu falei sobre os ritos de passagem, ok? Normalmente, quando a gente entra em algum tipo de grupo, uma patotinha, sei lá, uns amigos, aí normalmente o pessoal fala assim, ah, vamos fazer o batismo de fulano, né? Mas esse batismo realizado nesses grupos é como se fosse uma iniciação. Da mesma forma, o batismo, para nós que somos católicos, né, cristãos, ele também é uma iniciação. Ele é o primeiro passo para que a gente consiga ir rumo ao caminho do céu. Então, quando nós falamos de batismo, vem sempre essa ideia na nossa cabeça, né? Mas de onde é que vem essa palavra batismo? Olha só, batismo, ele vem aqui do grego, ó, grego, baptizen.
Olha, eu fui reprovado, tá, no meu curso de grego, então a minha pronúncia, talvez eu esteja ferindo os ouvidos de algum grego ou alguém que fale grego, mas pelo que está aqui, baptizem, tá? O que significa o quê? Mergulhar, imergir. Então, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1213, está escrito assim: batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Por que o batismo é a porta que abre o acesso aos demais sacramentos? Meu irmão, sem o batismo, você não pode receber os outros sacramentos. Então, quando a pessoa já é adulta, que não foi batizada, que quando quer casar, ou quer, né, geralmente é isso, quer realizar o matrimônio, aí chega lá na igreja, vai todo feliz. Ah, você é batizado? Não. A sua esposa é batizada? Não. O que vocês querem? Ah, queremos casar. Ah, tudo bem. Então, vamos seguir os trâmites normais, vamos ser batizados, crismados, fazer a primeira Eucaristia, para poder receber um sacramento, porque não é uma ação social. Você não vai à igreja casar porque você acha bonito o homem colocar um terno e a mulher colocar aquele vestido de noiva, aí vai lá, casou, tchau. Não é assim que funciona. Então, o batismo, ele é feito justamente para isso, para que possamos ter acesso aos outros sacramentos, ter acesso à vida cristã, aos caminhos de Cristo. Então, meus irmãos, o batismo, ele é muito importante, né? Então está aqui a figura simbólica, né? Já mais uma vez falando, né? Simbolismo, que é João Batista batizando Jesus Cristo. Ok? Vamos lá? Então, continuando aqui falando sobre o sacramento da iniciação cristã, sobre João Batista, sobre o batismo de Jesus lá no Rio Jordão, espero que vocês estejam com a Bíblia aí à mão. Ó. Se não tiver, tudo bem, mas eu aconselho aí as aulas, o pessoal tá aí com caneta, lápis, tá? Separa um caderninho, esteja com a Bíblia sempre ao lado aí, para a gente poder ir anotando e aprendendo também até a melhorar o nosso manuseio com a Bíblia e aumentar a nossa intimidade com ela. Então aqui, ó, em Marcos, capítulo 1, versículo 7 ao 11, nós podemos ler assim: Ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João, no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho minha afeição. Então é isso que diz a palavra do Senhor quando fala sobre João Batista. Eu vou deixar um exercício para vocês, tá? Vou colocar em PDF lá no grupo não, lá no canal, no Foco da Fé, para vocês fazerem o exercício e vai ser justamente sobre as descrições do batismo dentro dos evangelhos. Então, peguem lá, façam o exercício, separem o caderninho de vocês, deixem a Bíblia sempre pronta, que é para a gente exercitar isso aí. E como a própria proposta do curso diz, né, formação continuada na fé católica. Então, para quem lembra aí das últimas aulas, nós falamos sobre os evangelhos e nós falamos sobre os evangelhos sinóticos e o evangelho de João. Quem não participou aí da nossa primeira fase, se quiser pode entrar em contato comigo aí no privado,
que talvez, muito talvez, eu disponibilize o link para vocês, tá bom? É brincadeira, mas se a procura for grande aí, eu abro, depois quando terminar, eu coloco os vídeos novamente para o pessoal fazer uma atualização aí dos conceitos, do conteúdo. Vamos lá? Continuando, nós vamos falar agora sobre a água. Sempre que falamos de batismo, lembramos de água. E água lembra vida. Então, nós vamos ver aqui ó, os significados da água. Né? Ela lembra o caos, fonte de vida e purificação. E caos, para o significado da palavra, né? Toda vez que alguém fala, isso aqui está um caos, está uma bagunça, está uma desordem. Então, lá em Gênesis 1, versículo 6 ao 10, Deus disse, né? Faça-se um firmamento entre as águas e separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim fez. Deus chamou o firmamento céus, sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Então, nós vemos que logo no início da criação, Deus vai colocando ordem na criação, né? Então, aqui do caos, ele passa para a ordem. E aqui quando fala de fonte de vida, nós lembramos do episódio do rochedo de Horebe. O povo estava lá pelo deserto reclamando, desobedecendo a Deus. Ficou todo mundo morrendo de sede. Aí foram lá reclamar com Moisés. Ah, Moisés, poxa, você trouxe a gente para cá e agora a gente está com sede. Ainda bem que Moisés era muito paciente. Olha, vou te contar. Se eu fosse Moisés, não sei se eu teria aguentado aquele povo chato, não. Mas isso não vem ao caso. Então, lá no rochedo de Horebe, Moisés vai lá com o cajado, pafo, e começa a jorrar água. E a água trouxe a vida para aquele povo reclamão. Né? Então, nós temos aqui também o significado de água quando falamos em purificação, né? Porque a água lava, limpa, a água tira a imundície. E dentro dessa questão da purificação, quem puder depois dar uma lida, vê lá em Levítico, do capítulo 11 ao capítulo 5, ele fala justamente como é que eram os processos de purificação do povo judeu, né, dos hebreus na época. Né? E aqui nós vamos pegar esse gancho, falar sobre a purificação no Antigo Testamento. Ela era feita de duas formas. A primeira forma era a seguinte: depois de cometer uma impureza sexual ou legal. Então vou pedir mais uma vez para que vocês leiam aqui, ó, Levítico de 11 ao 15, que lá vai estar especificando quais eram as impurezas, o que deveria fazer. E é bem interessante essa leitura, que ela funciona como um código de conduta para o povo hebreu, para eles distinguirem ali o seu comportamento, saber o que fazer, o que não fazer, seguir os costumes e manter o povo dentro de uma linha de comportamento que levasse a Deus. E a segunda forma de purificação é a seguinte: as pessoas que queriam se converter ao hebraísmo, né, e tornar-se povo, parte do povo escolhido de Deus, eles tinham como opção seguir a lei. Mas depois de um tempo, além disso, tornou-se necessário que eles fossem circuncidados. Só que isso evoluiu de uma forma tão grande que todos os povos que não fossem os hebreus começaram a ser considerados como povos impuros. E para conseguir entrar lá novamente e recuperar a pureza, né, através do ritual, seria através da TVA. Tá? Depois seria bom até que vocês pesquisassem aí o que é TVA, tá? T-E-L-I-V-A.
Em alguns lugares vai estar no final escrito com VAH, tá bom? Que é um rito de purificação feito pelos judeus. Então, pessoal, falamos sobre a purificação no Antigo Testamento, que foi, na verdade, um gancho, né? Foi um link da forma como nós podemos ver a água no Antigo Testamento, né? Como o caos ameaça a vida, né? Quando ela está presente nos ambientes catastróficos, as enchentes, naufrágios. A Bíblia é a citação de Deus na questão, no controle das águas, que foi o que nós vimos, que foi aquele versículo específico. Nós vemos também que a água é fonte de vida, como foi lá no evento do Monte Horebe, e nós vimos também a questão da purificação, que foi o que nós encerramos aqui. Então, meus irmãos, para encerrar, nós vamos dar uma olhadinha aqui agora nas outras possibilidades pelas quais podemos analisar a água. Aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 3, do 20 ao 21, Pedro ele diz o seguinte, que o dilúvio é a figura do batismo que nos salva pela questão da água. E aqui, Paulo ele diz o seguinte lá em 1 Coríntios 10, 2, que a passagem do Mar Vermelho ele é como uma figura batismal. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E um outro fato muito legal aqui, ó, que está lá em 2 Reis, do capítulo 5, de 8 a 14, é a cura de Naamã. Naamã era um rei leproso e para ele ser curado, né, encurtando a história, ele teve que se banhar 7 vezes no rio. Aí eu vi umas figuras aqui um pouco infantilizadas, mas vi essa aqui bem legal, né? Porque depois que o cara mergulha 7 vezes no rio, ele deve sair mais ou menos desse jeito aqui. Tá bom, pessoal? Então, para não alongar muito, quero agradecer a todos aí pela paciência, pela audiência. Muito bom estar com vocês nesse caminho de aprendizagem. E vamos encerrando a nossa aula aqui, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.